Oiê! Pra quem não me conhece, prazer, eu sou a Lu. Eu moro aqui nos Estados Unidos com a minha família e divido um pouco da minha rotina com vocês aqui no YouTube, com vídeo 3 vezes por semana. Hoje eu vim falar sobre o coletor menstrual, o copinho. Eu uso o copinho há muitos anos e eu vim falar um pouco com vocês sobre porque com as minhas amigas toda vez que eu falo vem muitas dúvidas e todo mundo que começou a usar o copinho sempre me traz um feedback muito positivo. E como ele tem tudo a ver com as coisas que eu acho que são importantes, fez todo sentido na minha vida e eu acredito que é uma opção que ainda não é tão falada. Então eu vim mostrar pra vocês um pouquinho. Eu vou falar os motivos porque eu comecei a usar, porque às vezes você pode se identificar. Quando eu usava absorvente desses tradicionais, eu tinha muitos problemas com alergia. Toda vez que eu ia comprar um absorvente era sempre uma frustração muito grande, porque me empolava, eu assava, eu sentia muito desconforto. Eu comecei a usar absorvente externo, como a maioria das mulheres, eu acredito, e comecei a usar absorvente com abas, o que foi péssimo para mim, então eu decididamente não podia, me assava muito e me dava muita alergia. Depois eu comecei a usar aqueles absorventes que eram bem daqueles vagabundos que não tinham cheiro, nada, porque absorventes que eram tipo toque extra seco, soft gel, com perfume, essas coisas me davam muita alergia. Então não era o tipo de absorvente que eu usava. Depois eu comecei a usar absorvente interno e usei durante muitos anos, porque eu sentia menos incômodo e não sentia que eu não sei, aquela sensação de pessoa menstruada eu não tinha com absorvente interno. Mas eu tinha muita preguiça de comprar absorvente todos os meses. Muita preguiça. E eu não comprava, tipo, de muita quantidade, porque normalmente eu guardava o absorvente dentro do meu banheiro. E como tem a umidade, a facilidade para se ter proliferação de bactérias é muito alta. Então não fazia sentido na minha cabeça. Foi aí que eu comecei a ver sobre o copinho. Eu comecei a usar o coletor foi em 2016, 2017, eu acredito. Não, já faz um bom período que eu utilizo. Esse é o meu segundo copinho, porque a duração dele é muito grande. Tem marcas que chegam a durar até 5 anos. Para quem quer saber o meu, a marca é da... Deixa eu tentar focar aqui. A marca do meu é o Diva Cup. É a segunda vez que eu compro dele. Ele é de silicone, ele é mais rígido. Aí no Brasil, ele se compara ao da Enciclo. Eu tenho certeza porque eu já vi um da Enciclo, então o material é muito semelhante. Mas no começo, como não era uma coisa assim muito falada, eu tive muita dificuldade no uso. Principalmente quando o assunto era como colocar o copinho. Como vocês podem ver, esse aqui, o diâmetro dele, não, deixa eu botar aqui comparado com a minha mão, pra vocês terem uma noção. Eu tenho uma mão pequena, mas ele não é uma coisa muito pequena. Quando a gente olha no início, a gente chega a se assustar. E nos vídeos que eu assistia, não falava como tinha que colocar. Me falavam sobre a questão da dobra. Mas a minha dificuldade não era a dobra. As pessoas só falavam assim, coloca pra trás, coloca pra trás, coloca pra trás. E eu não entendia como era esse pra trás. E ficavam falando em milhões e milhões de dobras, e eu não entendia onde era o pra trás. O que me fazia ter bastante vazamento. Então isso me incomodou muito, muito mesmo. Ou então, às vezes, eu colocava no tal do lugar certo e causava vácuo, o que me dava cólica, não me sentia confortável. Ou ainda, fazia dificuldade. Quando você ia fazer xixi, parecia que o xixi não ia sair. E claro, como a gente sabe, né, são 2 buraquinhos completamente diferentes. O colo do útero é um e o canal urinário é outro. Mas eu acho que por conta do vácuo, fazia com que o xixi não tivesse um fluxo, o que também incomodava. Mas aí eu entendi como funcionava a história de colocar o copinho. E eu aprendi por conta e risco mesmo. Foi tentativa e erro.
Primeiro que eu achei que eu tinha comprado um copinho de um tamanho errado, porque cada copinho ele tem um tamanho diferente que é de acordo com as instruções de cada marca lá. Mas já dou um spoiler. A indicação dessa marca aqui, para mim, não daria certo. Esse é o tamanho 1, que são para pessoas com menos de 35 anos e sem filhos. Eu tenho 37 anos e já tenho uma filha. Eu comprei um outro para ter mais ou menos uma noção da comparação, né? De fazer uma comparação, mas eu comprei um baratinho. Eu não comprei esse porque esse aqui foi um investimento. E eu percebi que o 2 não ficava na circunferência certa. Mas eu vou explicando isso depois. Vamos focar o que precisa. Eu entendi que o que eles falavam que era para colocar para trás, nada mais era de que eu teria que achar o colo do meu útero para que ele abrisse em volta do colo do útero. Depois que eu entendi isso, menina, eu vi que assim, ó, fez toda a diferença no uso do copinho. Aquela dificuldade, aqueles escapamentos que eu tinha, acabaram. Simplesmente acabaram porque eu entendi que eu teria que colocar no colo do útero. E aí, você tá me falando, tá, Lu, então como é que se coloca de verdade? Estou falando com pessoas, mulheres, homens, eu espero que estejam assistindo também, para que possam entender e compartilhar com as suas respectivas companheiras, porque corpo humano é corpo humano. Então, assim, né, sem nenhum pudor, a partir de agora. Como eu descobri? Quando você introduz o dedo na sua vulva, você vai andar com o dedo em volta assim da sua parede e você vai sentir o seu colo do útero, que nada mais é como se fosse um caroço. E nessa parte aqui que você tem que abrir o seu copinho. E aí, por que as pessoas falavam tanto da dobra? É o jeito que você vai encaixar o copinho para que ele abra dentro de você. E por que essas dobras são tão importantes? Porque quanto mais fácil o copinho abrir dentro de você, porque ele precisa fazer isso aqui, mais prático é esse exercício de colocar o copinho. Então, a minha dobra, ela é a mais simples de todas. Eu só coloco aqui o dedo e faço uma pontinha, porque essa pontinha vai ser mais fácil de introduzir. E quando você faz, sei lá, aquelas 57 milhões de dobras lá, ela fica mais difícil de poder abrir. Então, o que você tem que fazer? Você vai lá com o seu dedo, você vai procurar o seu colo do útero e você vai introduzir dessa forma aqui na sua vulva. Exatamente assim. E não do jeito que o pessoal falava, para trás. Não existe isso. Você vai introduzir no sentido do seu colo uterino. Beleza, quando você colocar no lugar certinho, você vai simplesmente soltar. E ele automaticamente ele vai abrir. Por que o tamanho do diâmetro é tão importante? Porque se ele tá muito pequeno, não vai pegar todo certinho assim. Então vai ficar faltando alguma partezinha, o que acaba que vai dar vazamento. E se ele tá maior do que precisa, ele vai acabar dobrando assim um pouquinho. Vai fazendo assim. Que foi o que aconteceu comigo. E aí, nessa partezinha, vai acabar vazando. Tanto que os meus vazamentos não eram vazamentos, assim, muito grandes. Esse é um motivo de você entender a importância do diâmetro do coletor. Como é que você descobre isso? No meu caso, foi tentativa e erro. E se eu puder te dar uma dica, compre um baratinho, tipo do AliExpress, Shopee, que custa, sei lá, 10 conto, mais ou menos. E veja o que te cabe para depois você investir um copinho mais caro, assim, porque é caro, não é um investimento inicial, é muito em conta. E aí, dicas para facilitar a sua vida. Você colocou o seu copinho. Tá sentindo uma ardência quando você vai colocar? Comece a usar lubrificante à base de água. Qualquer lubrificante à base d'água pode ser utilizado com silicone. Você vai colocar porque vai aprender a deslizar enquanto você não consegue entender qual é o lugar certo. Isso tudo é no início, gente. Depois de um tempo, você começa a utilizar da maneira mais tranquila possível. E a mesma coisa para quem vai começar a utilizar o OB. No começo é um pouquinho complicado, depois você consegue fazer tranquilamente. Outra coisa, né? Você colocou o lubrificante. Quando você colocar o seu copinho, você vai introduzir o dedo de novo e vai ver se o colo do útero está dentro do copinho. Você vai passando aqui, ó,
só passa o dedo aqui do lado, não tá, ou não encaixou 100%, você pode vir com o dedo mesmo, encaixando super certinho, para que não tenha nenhum tipo de vazamento. E se você sentir algum desconforto, igual eu falei, né, na hora de fazer xixi, ou alguma cólica ali muito pontual, a única coisa, o que você deve fazer é pegar o dedo aqui do lado, ó, você só vai fazer isso aqui, porque aí tira o vácuo que pode ter criado e soltar. Pronto, você não vai nem sentir que você está menstruado. Sobre o esvaziamento. Primeiro de tudo, gente, a gente menstrua muito menos do que a gente acha que a gente menstrua. Muito. Você vai falar assim, isso aqui eu vou ter que trocar de hora em hora. Não, não é verdade. Cada marca diz um horário certo para você trocar o seu copinho, né? Para você esvaziar o seu copinho. Como é comigo, agora que sou mãe e o meu fluxo menstrual ficou mais intenso. Eu troco o meu copinho 2 vezes por dia. Normalmente, quando é de manhã, eu acordo, aí já vou fazer xixi, faço toda a minha higiene e já esvazio o meu copinho, coloco de novo. E quando eu vou tomar banho à noite, e pasme, muitas vezes não tá nem cheio. É exatamente isso. Esse daqui, ele suporta, deixa eu olhar quantos ml até aqui ele suporta 15 ml, então é só para vocês terem mais ou menos uma noção de quanto é que cabe de sangue aqui no copinho. Tá, Lu, mas como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. O seu copinho tem que estar sempre esterilizado. Como eu esterilizo o meu copinho? Eu fervo ele tem uma panelinha e eu fervo ele e deixo esfriar e depois guardo no saquinho que vem dele mesmo e deixo guardadinho numa gavetinha. Quando eu estou menstruada, quando eu estou usando o copinho, eu não fervo todas as vezes, não tem necessidade disso. Eu simplesmente lavo ele com água, ou então água com sabonete mesmo que eu estou tomando banho e recoloco o meu copinho. Como é que eu faço isso? De manhã eu esvazio ele direto no vaso sanitário e à noite eu esvazio ele quando eu estou tomando banho. E passo uma aguinha, tá tudo certo. E com o tempo, você vai entendendo a sensação do copinho cheio. Você começa a sentir ele um pouco pesadinho. É muito específico, gente. Quem já usa absorvente interno, eu acho que vai entender mais ou menos o que eu tô falando. Você vai sentindo que ele tá de verdade pesando, ele vai baixando um pouquinho, mas assim, é muito sutil, por isso que eu tô falando. Com o tempo você vai entender, no início você não vai entender. Mas se você se programar, se você tem um fluxo, por exemplo, muito intenso, às vezes você pode ficar um pouco preocupada e querer trocar tipo meio-dia. Pode ser. Mas aí com o tempo, acho que com no terceiro mês de uso, você já vai entender exatamente quando é que você tem que fazer o esvaziamento do seu copinho. É muito simples, é de verdade, muito simples. E aí acontece que de algum acidente eu tenho que esvaziar ele na rua. Vou dar dicas. Primeiro, se você puder usar um banheiro PNE ou um banheiro familiar, é ótimo porque você vai ter uma pia lá dentro, então vai ficar muito mais fácil de você lavar o copinho e colocar de novo. Segunda coisa, se não tem, o que eu faço? Uma garrafinha de água. Eu levo uma garrafinha de água mesmo, esvazio, passo a aguinha e coloco de novo. Quantas vezes isso aconteceu comigo? Pouquíssimas. Mas muito poucas. E normalmente só acontece quando eu esqueço de esvaziar de manhã. Então é muito raro, gente. Como eu falei pra vocês, a gente acha que perde muito mais sangue do que de verdade a gente perde. Eu fiquei assim, ó, pasma. Quando eu tinha o fluxo muito baixo, porque eu tinha o fluxo mínimo, às vezes eu passava o dia inteiro e esse copinho não chegava sequer na metade. E aí, o seu período menstrual acabou, e como eu falei pra vocês, você tem que guardar ele esterilizado. Tem esterilizador de micro-ondas, tem panelas específicas. Eu não tenho nada disso. Durante uma época eu tinha um copo que era específico para ir no micro-ondas com tampa e eu usava o micro-ondas. Agora eu tenho uma panelinha mesmo, que pode ser qualquer panelinha. Você ferve durante 5 minutos e aí você vai deixar ele esfriar na água mesmo. Aí quando a água estiver fria, você descarta, você seca ele e você guarda no seu saquinho para utilizar na próxima menstruação.
Então, é muito simples, é de verdade extremamente simples. E eu só vejo vantagens. Primeiro que você para de gastar absorvente. Eu não sei nem o preço de um absorvente mais, porque fazem anos que eu não entro no mercado para poder comprar um absorvente. Se você é uma pessoa que não tem o fluxo muito certinho, você pode levar com você na sua bolsa. Eu sei que muitas mulheres não têm nenhum sintoma da menstruação antes de vir, então pode ser uma opção. Ele, como eu falei para vocês, é um investimento. Ele no início não tem um valor muito alto. Eu sei que existem várias marcas agora e tá bem mais em conta do que quando eu comprei da primeira vez. Mas se você for fazer uma conta simples, levando o tempo de duração, que em torno de 5 anos, esse silicone, sai muito em conta. Sai muito mais barato. E fora que a gente não tá jogando lixo no meio ambiente, né, gente? Isso é um ponto muito importante. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu tento fazer a minha parte, mesmo que minimamente, para descartar o mínimo de lixo possível. E isso é um valor que eu tenho, que eu acho importante. Mas se eu pensar só na questão financeira, já vale muito a pena. Fora o conforto e a praticidade, porque se a Sempre tivesse que fazer uma propaganda dessas que a gente passeia e feliz, contente, satisfeita, menstruada, seria por conta do copinho, não por conta de um absorvente tradicional, que te deixa com cheiro, que te lembra que você tá menstruada, que você tem a sensação de molhado, mesmo aqueles absorventes que tem um toque seco. Muitas vezes, eu até falei com uma amiga minha que por muitas vezes ela ia esquecer que no banho que ela estava menstruada e ia esquecer de tirar o copinho. Eu lembro da primeira vez que ela me mandou mensagem falando que tinha acontecido. O copinho é tão confortável que você não sente, você não tem a sensação de que você está menstruada, porque você não tem contato nenhum com o sangue. O que dá o mau cheiro do sangue é o contato com o oxigênio. Então, como ele tá lá vedadinho, você não tem aquele cheiro de sangue, você não sente o copinho, mesmo ele sendo grande, você não sente, ele não fica com uma cordinha para fora, igual fica o OB, que você tem que ficar segurando toda vez que você vai fazer xixi. Eu só vejo vantagens, eu de verdade vejo vantagens. E converse com alguém que use copinho. E se você já usou copinho alguma vez, e assim como eu no início teve muita dificuldade, eu te convido a tentar de novo. Agora que você entende que você tem que colocar o copinho no colo do útero, que você vai conseguir encontrar o seu colo do útero, vai ser muito mais prático, é muito mais simples. As pessoas ainda têm pudores em falar sobre o corpo humano. E uma informação mínima, uma informação simples, me fez entender que era muito mais fácil do que ficar inventando 1 milhão de dobrinhas. Eu espero de verdade que você tenha gostado do vídeo, que tenha sido informativo para você e que você tenha criado um pouco de curiosidade para tentar utilizar o copinho. E se você já utiliza o copinho, me deixa saber. Se você tem curiosidade ou se ficou ainda alguma dúvida, me deixa aqui nos comentários que eu vou ter um prazer enorme em te responder. Se você tem alguma amiga ou se você acha que esse vídeo é relevante para alguém e quiser compartilhar, eu te agradeço para que você compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso a entender o que é um coletor menstrual e as possibilidades de benefício que ela tem ao comprar um coletor menstrual. Eu sei que existe agora que é um disco menstrual, eu não tenho. Talvez não compre porque eu já tenho um, e um só já é mais do que o suficiente, como eu falei para vocês, né, de acordo com o uso. E deixe seu like se você gostou desse vídeo, tá bom? Eu te convido a assistir os outros vídeos do canal e eu espero te ver nos próximos vídeos, tá bom? Um beijo, tchau!